Capítulo 6. Sentado em uma montanha, observando os imortais lutarem. Nota do tradutor sobre mudanças de termos: ruínas do abismo a ruínas do abismo, miasma imortal a miasma imortal mortal. Asterisco 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 asterisco. O abismo das ruínas, localizado na parte mais oriental do grande país Shuan, era tão profundo que não se podia ver o fundo, e uma densa névoa o envolvia durante todo o ano. Se alguém por acaso perdesse o equilíbrio e caísse, certamente acabaria por aniquilação completa. Ninguém sabia o que se escondia sob o abismo das ruínas. Nem mesmo os pássaros estavam presentes, e a área era proibida aos humanos há muitos anos. Li Fan, por outro lado, graças à sua última experiência de simulação, sabia que a densa névoa sobre o abismo das ruínas se dissipava apenas uma vez a cada 15 anos. Hoje, ele viera ao abismo das ruínas para testemunhar isso com seus próprios olhos. Afinal, se seu palpite estivesse correto, os dois cultivadores, Dão Xuanzi e Kou Hong, provavelmente chegaram a esta terra da extinção imortal através das ruínas do abismo. Li Fan permaneceu em silêncio, observando o abismo infinito, aguardando pacientemente. Após um período de tempo indeterminado, a densa névoa branca que emanava uma aura ancestral finalmente se transformou. Voou Xoxô. O que parecia ser o rugido de uma besta ancestral ecoou fracamente de baixo. Só quando o som foi ficando cada vez mais alto é que a multidão percebeu que se tratava do som do vento. A densa névoa branca se agitou, criando ondulações sobre ondulações. Então, o vento ficou cada vez mais forte, e uma grande quantidade de névoa branca foi expelida com força do abismo das ruínas como uma cachoeira invertida precipitando-se diretamente para o céu. O vendaval durou meia hora antes que o denso nevoeiro se dissipasse. O rosto de Li Fan estava sério enquanto ele pegava seu telescópio e olhava para o fundo do abismo das ruínas. Inicialmente, o fundo do abismo das ruínas estava completamente escuro, e nada podia ser visto com clareza. Aos poucos, um pouco de luz começou a aparecer. Após um longo tempo, o fundo do abismo das ruínas brilhou intensamente, e uma cena semelhante a uma miragem, de cabeça para baixo, refletiu-se nos olhos de Li Fan. Segundo as informações, a cena que se apresentava no fundo do abismo das ruínas era diferente para cada pessoa. No entanto, a cena diante dos olhos de Li Fan o abalou profundamente. Havia um portão de montanha dilapidado, com edifícios desmoronados por toda a parte. O chão e as paredes, cheios de rachaduras, estavam repletos de marcas deixadas por golpes de espada e ataques mágicos. Havia até mesmo algumas áreas que pareciam estar encharcadas de sangue, adquirindo uma sinistra cor vermelho escura. Os cadáveres e as armas espalhados por todo o lugar indicavam uma catástrofe ocorrida muitos anos antes. Chocado, Li Fan desviou o olhar e viu 5 grandes palavras gravadas na parede lisa de um penhasco. O Dão Imortal está morto. As 4 palavras eram vermelho escuras, aparentemente escritas com sangue. Mesmo à distância, Li Fan conseguia sentir o medo e o desespero indizíveis contidos nessas 5 palavras. O Dão Imortal está morto, e o que diabos aconteceu aqui? E o que aconteceu em todo o mundo do cultivo? Li Fan ficou imerso nisso por um longo tempo. A neblina dissipou-se apenas por meio-dia e começou a se condensar novamente. Li Fan retornou a Xuanjin. Depois disso, o tempo passou e logo atingiu a marca de 50 anos. Neste dia, Li Fan comemorou seu 70º aniversário enquanto milhares de soldados na cidade de Xuanjin aguardavam ordens. Dão Xuanzi. Não ultrapasse os limites. Kou Hong se virou e gritou furiosamente, voando e parando sobre a cidade de Xuanjin. Contudo, antes que Dão Xuanzi pudesse responder, uma voz veio de baixo, ressoando por Xuanjin. Kou Hong, estamos esperando aqui há muito tempo por ordem do mestre imortal Dão Xuanzi. Após o anúncio, uma chuva de balas cobriu o céu. Pego de surpresa, Kou Hong foi atingido por uma saraivada de tiros. Como isso é possível? Será que Dão Xuanzi já sabia que eu ia fugir para cá? Quando foi que ele ficou tão ardiloso? Kou Hong estava chocado e furioso. Logo em seguida, Kou Hong ficou horrorizado ao perceber que sua energia espiritual estava sendo consumida rapidamente enquanto resistia ao bombardeio, e com um lampejo de sua percepção divina, Kou Hong compreendeu instantaneamente. Miasma imortal mortal. Dão Xuanzi, você é tão desprezível. Kou Hong olhou para Dão Xuanzi, que havia chegado em seguida, com os olhos cheios de descrença, como se fosse a primeira vez que realmente via seu querido amigo de 100 anos. Naquele momento, Dão Xuanzi ficou estupefato. O que há com esses mortais? Por que atacaram Kou Hong sob meu estandarte? E ainda por cima usaram o miasma imortal mortal? Pego de surpresa, Dão Xuanzi congelou por um instante. No entanto, ao ver Kou Hong furioso, Dão Xuanzi subitamente ficou alerta. Há algo errado aqui. Kou Hong, esses mortais não foram instruídos por mim, explicou Dão Xuanzi apressadamente. O quê?
Você se atreve a fazer isso, mas não se atreve a admitir? Kou Hong riu zombeteiramente. Ou você tem medo de que, se a notícia do seu uso do miasma mortal se espalhar, você será caçado e morto por todos os cultivadores em uníssono? Ou está mais preocupado em manchar a boa reputação que construiu ao longo de mais de um século? Dão Xuanzi conhecia bem o temperamento do irmão e sabia que Kou Hong havia perdido a cabeça e não daria ouvidos a nada do que ele tinha a dizer. Dão Xuanzi teve a vaga sensação de estar preso em algum tipo de armadilha. A aura bizarra daquele lugar chegou a lhe causar uma sensação de crise. Não seria sensato lutar com Kou Hong naquele momento. Assim, ele ainda explicou pacientemente a Kou Hong: você me conhece há 100 anos, quando foi que você me viu mentir? Isso certamente não é. No entanto, antes que ele pudesse terminar a frase, uma voz antiga surgiu de repente de todas as direções, interrompendo-o. Mestre mortal Dão Xuanzi, como pode voltar atrás na sua palavra? Não foi combinado que, contanto que o ajudássemos a matar Kou Hong aqui e a obter sua técnica do núcleo dourado, o senhor lideraria meu clã para fora desta terra da extinção imortal? A voz era magoada e carregava um toque de indignação. Técnica do núcleo dourado? Os rostos de Kou Hong e Dão Xuanzi mudaram ao mesmo tempo ao ouvirem isso. Continua dizendo que não é você? Além de você e eu, quem mais neste mundo sabe sobre isso? Os cabelos de Kou Hong se eriçaram, furioso ao extremo. Essa pessoa realmente sabe sobre a técnica do núcleo dourado. O coração de Dão Xuanzi afundou completamente. A voz continuou a falar de baixo: considerem que, ao usarmos o miasma mortal em vocês, atraímos um ressentimento generalizado. Agora que o mundo está fervilhando de descontentamento público, se o mestre mortal não cumprir sua palavra e falhar em nos guiar para fora daqui, temo que não demorará muito para que meu clã morra sem um lugar para ser enterrado. Sendo falsamente acusado, Dão Xuanzi sentiu-se cada vez mais frustrado e gritou: cale a boca, vilão sem vergonha. Ele voou em direção à origem da voz, tentando encontrar o mentor, mas só viu um estranho objeto retangular. Era o objeto de onde emanava aquele som. E inúmeros outros objetos como esses estavam espalhados por toda a cidade Xuanjin. Ser tão cauteloso assim. Dão Xuanzi estava completamente impotente. Será que o mestre mortal deseja nos matar e silenciar agora? Ao ouvir as palavras um tanto zombeteiras continuarem a sair de dentro dali, Dão Xuanzi cerrou os dentes e esmagou o objeto instantaneamente. Aos olhos de Kou Hong, parecia que Dão Xuanzi estava furioso após ser desmascarado e queria matar para encobrir seus segredos. Kou Hong ergueu a voz e rugiu para o céu: Dão Xuanzi. Você e eu nos conhecemos há 100 anos, mas parece que o subestimei completamente. Mesmo que você quisesse obter a técnica do núcleo dourado, por que precisa usar tantas táticas desonestas? Não vou mais fugir, então venha e pegue se você tem capacidade para isso. Técnica Dão, um rugido do dragão de fogo. Um dragão furioso e flamejante cercou Kou Hong e soltou um rugido ensurdecedor. O dragão de fogo então olhou furiosamente para frente e cuspiu uma labareda carmesim de sua boca, que se dirigiu diretamente para Dão Xuanzi. Dão Xuanzi suspirou impotente e, com um suave cântico, uma espada voadora surgiu do nada atrás dele, transformando-se em uma luz branca que encarou as chamas vermelhas de frente. Capítulo 7. O dragão flamejante engole a espada. As chamas carmesins colidiram com a aura da espada branca, criando explosões violentas que reverberaram pelo ar. A cidade de Xuanjin, localizada abaixo, foi atingida pelas consequências, envolta em um mar de fogo. A batalha entre os dois não durou muito. O nível de cultivo de Kou Hong era originalmente inferior ao de Dão Xuanzi, e ele também estava enfraquecido pelo ataque da miasma mortal anterior, então ele rapidamente ficou em desvantagem. Apesar disso, Dão Xuanzi não mostrou misericórdia, pressionando Kou Hong implacavelmente com suas técnicas de espada. Nesse instante, a voz antiga soou mais uma vez. Dão Xuanzi é volúvel e vingativo. Se o deixarmos vencer, não há como sobrevivermos. Soldados, obedeçam às minhas ordens e ajudem o mestre mortal Kou Hong a lidar com Dão Xuanzi. Kou Hong ficou radiante ao ouvir isso. Ele se afastou rapidamente de Dão Xuanzi, observando-o ser alvejado por uma saraivada de balas. Triunfante, exclamou: como diz o ditado, colhemos o que plantamos. Nunca imaginei que, apesar da sua aparência de retidão, você recorreria à traição e sofreria uma consequência tão trágica. Dão Xuanzi já estava frustrado com as maquinações do mestre de marionetes oculto, e quando ouviu as palavras de Kou Hong, ficou furioso a ponto de cuspir sangue. Seu idiota estúpido! Ele não aguentou mais e xingou Kou Hong. Finalmente, suas verdadeiras cores estão vindo à tona. Kou Hong não demonstrou nenhuma fraqueza e contra-atacou: você sempre se orgulhou de ser particularmente inteligente, mas veja só agora. Você foi abandonado pelos próprios mortais que controlava e manipulava. Seu plano astuto fracassou espetacularmente. Ao ouvir isso,
Dão Xuanzi ficou sem palavras. Incapaz de argumentar por mais tempo, simplesmente ignorou Kou Hong e, em vez disso, lançou ataques mortais com sua espada, ceifando a vida dos soldados mortais que ousaram atacá-lo. Contudo, esses mortais eram como gafanhotos, seus números aparentemente infinitos. Não importava quantos ele matasse, outros rapidamente tomavam seus lugares, exercendo uma pressão tremenda sobre Dão Xuanzi, especialmente porque ele também precisava se precaver contra o miasma imortal mortal. Por causa disso, ele só podia usar ataques à distância que consumiam energia para evitar ser infectado. Como resultado, o campo de batalha entrou em um estranho impasse. Nesse momento crítico, aquela velha voz ecoou novamente, implacavelmente. Mestre mortal Kou Hong, os soldados do meu clã estão à beira da extinção. Depois que Dão Xuanzi nos matar, ele poupará você? Se você não agir agora, quando agirá? A voz transmitia um tom de ansiedade e medo. Kou Hong foi despertado por essa voz e imediatamente voltou a si. Ele olhou para Dão Xuanzi com uma expressão solene, você tem razão. Dão Xuanzi, você e eu somos amigos há 100 anos. Embora tenhamos nos voltado um contra o outro por causa dessa técnica da formação dourada, ambos estamos buscando o caminho da longevidade. Vou lhe dar uma última chance, e se você desistir da técnica e fugir, não o incomodarei mais. Caso contrário, temo que apenas um de nós sobreviva. Dão Xuanzi suspirou baixinho, mas não disse uma palavra, respondendo apenas erguendo sua espada e encarando Kou Hong. Muito bem. Recentemente, enquanto fugia, compreendi uma nova arte Dão. Nada mais justo do que usá-la para pôr fim a isto, disse Kou Hong com firmeza. Em seguida, ele realizou um selo de mão. Arte Dão em aprisionando o dragão. As chamas se transformaram em grilhões flamejantes que cercaram Dão Xuanzi em todas as direções, formando uma estrutura complexa que criou uma gaiola gigantesca, aprisionando Dão Xuanzi em seu interior. Quebrem para mim. Dão Xuanzi, sentindo uma enorme pressão repentinamente sobre si, assumiu uma expressão grave. Ele respirou fundo e a sombra de uma espada de ferro enferrujada surgiu vagamente atrás dele. Sob a sombra da espada, a aura que ele emanou pareceu se fortalecer. Ao golpear a gaiola em chamas, as labaredas, antes intensas, cessaram instantaneamente antes de se extinguirem rapidamente. Kou Hong parecia ter previsto esse resultado, pois riu, Dão Xuanzi, você e eu somos amigos há 100 anos e lutamos lado a lado inúmeras vezes. Outros dizem que meu cultivo é inferior ao seu, e de fato é. No entanto, cultivo é cultivo e combate é combate. Se lutássemos até a morte, ainda seria incerto quem venceria ou perderia. Já que chegamos a este ponto, não precisa mais se conter. Deixe-me ver se sua espada Dão Xuan é mais formidável ou se minhas artes Dão são superiores. Nos olhos de Kou Hong, irrompeu uma intenção de batalha incessante. Arte Dão, em dragão devorador dos céus. As chamas que antes haviam se dissipado de repente se apagaram por completo. Em contrapartida, a expressão de Dão Xuanzi mudou drasticamente com o desaparecimento da gaiola de chamas. Descobriu-se que, escondido atrás da gaiola de chamas, havia um galho retorcido em forma de dragão, aguardando o momento certo para atacar. Após as chamas se extinguirem repentinamente, o galho disparou em direção a Dão Xuanzi com um ímpeto estrondoso, enquanto chamas ainda mais escuras começavam a crescer ao seu redor. Num instante, as chamas formaram um dragão flamejante gigantesco, prestes a devorar Dão Xuanzi. Dão Xuan. No momento de vida ou morte, Dão Xuanzi não entrou em pânico, apesar do choque. No céu, a sombra gigantesca da espada enferrujada ficou completamente visível. O galho retorcido do dragão parou por um instante, como se tivesse encontrado um inimigo formidável, mas então, como se provocado, avançou em direção a Dão Xuanzi de maneira cada vez mais feroz. Dão Xuanzi brandiu sua espada, e a sombra atrás dele espelhou seu movimento. O espaço à frente solidificou-se como a superfície da água congelando. O dragão flamejante colidiu com a enorme espada Dão Xuan por apenas um instante antes de ser repelido. O dragão devorador dos céus se despedaçou em fragmentos cristalinos. Apesar de sua aparência, não era páreo para a espada Dão Xuan. A arte taoísta cuidadosamente preparada mostrou-se frágil diante da sombra da espada gigante que voava em direção a Kou Hong, mas ele não entrou em pânico nem se esquivou. Arte Dão, renascimento do dragão. Sob o grito furioso de Kou Hong, os fragmentos cristalinos que se espalharam após a derrota anterior se incendiaram instantaneamente mais uma vez. Em seguida, eles se uniram, formando um novo dragão flamejante. Suas chamas ardiam com mais intensidade do que nunca, e seus chifres proeminentes simbolizavam sua orgulhosa herança. Como uma espada afiada, o dragão recém-formado avançou implacavelmente em direção a Dão Xuanzi, acompanhado pelo som do rugido de um dragão. Os olhos de Dão Xuanzi brilharam com um traço de apreciação, mas a espada Dão Xuan acima dele não mostrou nenhum sinal de recuo. Numa luta de vida ou morte, quem fosse mais decisivo e implacável sairia vitorioso.
Contudo, nesse momento crucial, a velha voz soou mais uma vez, como um espectro persistente. Mestre imortal Coulhong, nós lhe prestaremos nossa ajuda. Antes mesmo que a voz se dissipasse, longas balas de canhão com rastros flamejantes bombardearam Dão Xuanzi de todas as direções, irrompendo em uma chuva de sangue. Ah! Pego de surpresa, Dão Xuanzi soltou um grito miserável enquanto sua aura imponente despencava. A sombra da espada Dão Xuan também se dissipou, e o dragão flamejante aproveitou a oportunidade para superar a espada Dão Xuan, rompendo o espaço distorcido e perfurando o corpo de Dão Xuanzi. Por outro lado, a sombra da espada empunhada por Dão Xuanzi estava no fim de sua trajetória, apenas arrancando alguns goles de sangue de Coulhong antes de se dissipar. Eu. Dão Xuanzi tossiu miseravelmente, desejando, mas incapaz de expressar suas últimas palavras. Em meros instantes, engolido pelo dragão devorador dos céus, o corpo de Dão Xuanzi transformou-se em um monte de ossos. Capítulo 8 E a separação eterna entre mortais e imortais. Acima do vasto céu, formou-se um estranho fenômeno. Uma espada gigantesca, forjada através de 1000 provas, fora abandonada nas sombras por milênios, esquecida por todos. Com o passar dos anos, sua lâmina perdeu o brilho, seu fio perdeu o corte e ficou coberta de ferrugem. No entanto, uma onda de raiva e má vontade surgiu de repente. Mesmo com a corrosão da ferrugem se tornando cada vez mais severa, a divindade e a majestade daquela enorme espada aumentavam a cada dia que passava. O cultivador Dão Xuanzi, detentor do estágio de fundação, praticou o dão por 201 anos, alcançando o estágio de fundação através do artefato extraordinário espada enferrujada Dão Xuan. Na terra da extinção imortal, ele lutou até a morte contra outros e acabou caindo pelas mãos do cultivador Coulhong, também detentor do estágio de fundação. Agora, na morte, seu dão retorna aos céus. A cena deslumbrante iluminou o céu por milhares de quilômetros como fogos de artifício. Dão Xuanzi. Coulhong observava a cena magnífica e parecia completamente atônito, incapaz de parar de murmurar para si mesmo. Todos os soldados presentes também olharam para o céu e ficaram paralisados. Eu sou Li Fan e saúdo o mestre imortal. Nesse exato momento, um velho de cabelos brancos e bengala caminhou trêmulo até o lado de Coulhong. Coulhong não lhe deu atenção, mas Li Fan não tinha pressa, esperando pacientemente enquanto sinalizava aos soldados para ficarem de prontidão. Somente depois de muito tempo, com a aparência celestial se dissipando, Coulhong se virou para olhar para Li Fan. Você é o líder dos mortais aqui. O tom de Coulhong era áspero, e era óbvio que ele não tinha uma boa impressão de Li Fan. Aquela voz que ecoou por toda parte antes era a sua, não é? Foram truques mesquinhos, e não merecem a atenção do mestre imortal. Li Fan juntou as mãos em concha e evitou discutir o assunto diretamente. Em vez disso, curvou-se respeitosamente. Imploro ao mestre imortal que tenha misericórdia e salve a vida dos milhares de membros do meu clã. Misericórdia, e zombou Coulhong diante do pedido. Em minha batalha com Dão Xuanzi, ambos confiamos em nossas próprias habilidades, e nossa vida e morte foram determinadas pelo destino. Você, um mero mortal, interferiu na batalha entre nós, cultivadores. Ele olhou para Li Fan, suas palavras carregadas de intenção assassina, e embora Dão Xuanzi e eu tenhamos lutado até a morte pela técnica do núcleo dourado, ele ainda era meu irmão de mais de 100 anos. Agora que você o matou, não deveria eu vingá-lo matando você? Indiferente à ameaça de Coulhong, Li Fan apenas riu amargamente, estou apenas buscando um raio de esperança. Como mencionei antes, se o mestre imortal perder, meu clã certamente não conseguirá escapar da morte. Ao ouvir isso, o semblante de Coulhong suavizou-se. Ele suspirou, que maneira de buscar uma chance de sobrevivência. Você tem razão. Neste mundo cruel e impiedoso, quem não luta por um vislumbre de esperança? Percebendo que o tom de Coulhong havia se suavizado, Li Fan aproveitou a oportunidade e disse, anteriormente, Dão Xuanzi e o mestre imortal havia me prometido que se... Antes que Li Fan pudesse terminar de falar, Coulhong franziu a testa e o interrompeu, se for esse o caso, receio que terei que desapontá-lo. Dão Xuanzi provavelmente não tinha intenção de cumprir sua promessa desde o início. Li Fan ficou paralisado. O que significa mestre imortal? Coulhong riu zombeteiramente. Durante 100 anos, Dão Xuanzi se apresentou como uma figura íntegra e justa. Não consigo acreditar que ele se revelou inescrupuloso e sem limites, chegando a enganar mortais com suas ações. Ele fez uma pausa, observou a expressão de Li Fan e continuou, a grande formação da extinção imortal é tão perigosa que nós dois só conseguimos entrar com muita sorte. Seria preciso muito esforço para sairmos de lá sozinhos, então como poderíamos levar um mortal embora? O quê? Nem mesmo o mestre imortal sabe como sair daqui. O coração e a mente de Li Fan estremeceram drasticamente, e seu rosto se contorceu em uma expressão extremamente desgrenhada.
Com mais de 100 anos de expectativa e esperança sendo impiedosamente destruídos pelo cultivador imortal à sua frente, a mente de Li Fan quase entrou em colapso. No entanto, Li Fan havia passado por várias vidas de provações e tribulações, e sua mente já havia sido temperada. Ele se recuperou rapidamente e disse a Kou Hong: "Este não é o lugar para conversar. Mestre imortal, por favor, siga-me." Com isso, ele conduziu Kou Hong pelas ruínas da cidade de Xuanjin até um bunker subterrâneo. Anteriormente, quando Kou Hong e Dão Xuanzi estavam em guerra, os soldados da cidade se escondiam nesses bunkers. Na cidade de Xuanjin, havia centenas de bunkers semelhantes, tanto grandes quanto pequenos. Embora os bunkers estivessem localizados em grandes profundidades, eram iluminados e tão claros quanto a superfície. Havia até mesmo dutos de ventilação que os conectavam ao mundo exterior, para que o interior do bunker não fosse sufocante. Kou Hong observou as luzes no teto com interesse e elogiou: "Não é à toa que Dão Xuanzi buscou a cooperação de vocês, mortais. Parece que, ao longo de milhares de anos, vocês, mortais da Terra da Extinção Imortal, evoluíram muito para conseguir conter e utilizar o poder do relâmpago. Além disso, havia a arma de projétil de antes, que era bastante poderosa." Logo em seguida, ele balançou a cabeça novamente: "É uma pena, somente nesta terra que carece do grande Dão esses artefatos mágicos são de alguma utilidade. Fora daqui, sob a opressão das leis do grande Dão, todas essas coisas seriam inúteis. Por falar nisso, quando foi que Dão Xuanzi te encontrou e pediu para você me emboscar aqui? A cronologia não bate. Será que ele dominou a arte de existir em dois lugares ao mesmo tempo?" Kou Hong lembrou-se de repente e perguntou. Li Fan manteve a compostura e estava prestes a responder quando foi interrompido por Kou Hong, que imediatamente perdeu o interesse e acenou com a mão: "Esqueça, qual o sentido de insistir nesse assunto? Depois da morte, tudo perde o sentido." Terminando de falar, ele se deixou cair em uma cadeira, com uma expressão sombria. Parecia ter sido profundamente afetado pela morte de Dão Xuanzi. "É melhor não continuar com este assunto para não revelar nenhuma inconsistência", pensou Li Fan. Então, com uma expressão ansiosa, ele perguntou: "Antes, o mestre imortal disse que era incapaz de tirar mortais desta terra da extinção imortal. Isso é realmente verdade?" Kou Hong bufou: "Você é apenas um mortal, então por que eu mentiria para você? Talvez um cultivador do estágio núcleo dourado pudesse proteger o mortal enquanto rompia a formação de extinção imortal, mas se for apenas o meu estágio de estabelecimento da fundação, é absolutamente impossível. Claro, se você não se importar de virar cinzas, estou disposto a tentar." Ignorando a piada pouco engraçada de Kou Hong, Li Fan perguntou persistentemente: "Será que não há esperança para mortais como eu de deixar este mundo?" Kou Hong ponderou por um momento antes de balançar a cabeça: "Se você quer deixar a Terra da Extinção Imortal, precisa romper a formação da Extinção Imortal. Um mero mortal não tem chance de atravessá-la. Qualquer tentativa seria como buscar a morte. Além disso, na sua idade, você já está com um pé na cova. Por que está tão obcecado em deixar este lugar? Não seria bom ser um governante local?" Kou Hong tinha uma expressão de desdém no rosto. "Embora eu não me importasse de morrer, ainda desejo deixar alguma esperança para meus descendentes." A persistência de Li Fan não cessou, e ele perguntou novamente: "Se meus descendentes conseguirem cultivar até o reino do estabelecimento da fundação como mestre imortal, seria possível deixar este lugar?" Kou Hong caiu na gargalhada e mesmo ignorando a completa falta de energia espiritual neste lugar, que torna o cultivo impossível, como um mortal aqui, completamente contaminado pelo miasma, poderia cultivar o caminho imortal? Kou Hong zombou: "Aconselho vocês a desistirem de tais esperanças. Imortais e mortais foram eternamente separados. Mesmo que vocês, mortais, quisessem cultivar, teriam que reformar seus corpos e se purificar do miasma imortal mortal no mundo exterior. Caso contrário, mesmo que o caminho da imortalidade estivesse bem diante de vocês, não seriam capazes nem de tocá-lo." A cada pergunta, as negativas de Kou Hong se tornavam mais enfáticas, e Li Fan pareceu finalmente desistir. Imortais e mortais estão eternamente separados, e separação eterna. Li Fan murmurou atordoado: "Então, realmente não há como?" "Não há mesmo." Observar o humor de Li Fan piorar tanto pareceu divertir Kou Hong. "Não existe mesmo." Kou Hong repetiu. "Como disse o mestre imortal, imortais e mortais foram eternamente separados." Li Fan soltou um longo suspiro. "De fato." Kou Hong assentiu repetidamente. Como se tivesse sido derrotado por esse fato cruel, Li Fan se desculpou e saiu, com uma expressão atordoada. No instante em que ele saiu do bunker, a porta se fechou com um estrondo. A expressão de Kou Hong mudou, um pressentimento inquietante surgindo em seu coração. No entanto, já era tarde demais. Névoas contendo o miasma imortal mortal jorravam de todos os cantos da sala. "Ah!
Cole Hong soltou um grito desesperado antes de ser engolido pela densa neblina. Do lado de fora do bunker, o olhar de Li Fan se tornou profundo enquanto ele dizia lentamente, e já que imortais e mortais não podem coexistir. Então, como eu, um mero mortal, ousaria acreditar plenamente no que você diz? Capítulo 9. O destino tem caminhos imprevistas. Li Fan olhou para a confissão sobre a mesa, sentindo-se desanimado. Cole Hong não havia mentido para ele. Ele realmente não sabia como ajudar os mortais a deixarem aquele reino isolado. A terra da extinção imortal. Após 5 ciclos de reencarnação e 300 anos de expectativa, todas as suas esperanças se transformaram em sonhos inalcançáveis. Com suas esperanças de imortalidade destruídas, Li Fan pareceu ter envelhecido da noite para o dia, tanto física quanto psicologicamente. Terra da extinção imortal. Ele repetiu o nome em sua mente mais uma vez, e uma profunda relutância tomou conta de seu coração. Por que eu tive que renascer em um lugar assim? Se eu tivesse renascido no reino do cultivo lá fora, com o poder da verdade, eu teria tido uma chance real de alcançar a imortalidade. Mas o destino teve que me colocar nesta terra da extinção imortal. As informações contidas na confissão de Cole Hong passaram novamente pela mente de Li Fan. A chamada Terra da Extinção dos Imortais, como o nome sugere, é um lugar onde os imortais foram extintos. Milhares de anos atrás, o antigo mundo do cultivo dos imortais sofreu uma grande transformação. A princípio, era apenas uma praga que assolava o reino mortal, e nenhum cultivador lhe deu muita importância. No entanto, depois que um cultivador foi acidentalmente infectado por essa misteriosa praga, as coisas começaram a sair do controle. Após infectar o cultivador imortal, a praga pareceu ter se fortalecido inexplicavelmente, tornando-se capaz de se espalhar entre os cultivadores. O meio de transmissão não era outro senão a energia espiritual na qual os cultivadores se baseavam para seu cultivo. Através da energia espiritual do céu e da terra, a praga se espalhou rapidamente por todo o mundo do cultivo. Os cultivadores infectados pela praga regrediriam em seu cultivo, enquanto os menos afortunados perderiam seu cultivo da noite para o dia e se tornariam iguais aos mortais. Em poucos dias, eles morreriam e retornariam ao céu. Com a morte de um grande número de cultivadores, uma onda de desespero começou a se espalhar pela comunidade de cultivadores. Em um ato de desespero, alguns cultivadores descarregaram sua raiva na fonte de tudo, os mortais. Assim, teve início um massacre em massa. Diante dos imponentes cultivadores, os mortais tinham pouco poder de resistência e só podiam ser massacrados. Mas não demorou muito para que esse massacre fosse interrompido à força, não por remorso, mas devido à descoberta horrível de que a peste não se dissipava com a morte dos mortais. Em vez disso, a peste era liberada no mundo, infectando as correntes de energia espiritual que permeavam o céu e a terra. Por um tempo, a concentração da praga no mundo do cultivo disparou. Isso levou à queda de ainda mais cultivadores. Desamparados, os cultivadores desistiram de seus massacres de mortais. No entanto, ficar de braços cruzados esperando a morte obviamente não era o estilo de ação dos cultivadores. Por um lado, um grupo de cultivadores começou a desenvolver tratamentos para resistir a essa praga e, por outro lado, os cultivadores criaram o infame plano da Grande Migração. Embora esse plano tenha sido contestado por uma parcela significativa dos cultivadores inicialmente, a maioria acabou concordando em prol da sua sobrevivência. O chamado Grande Plano de Migração baseou-se nas seguintes considerações. Como os mortais não podiam ser mortos e não havia cura à vista, a peste só se espalharia cada vez mais à medida que os mortais se reproduzissem. Mas como a praga dependia de energia espiritual para se transmitir, uma solução lógica foi formulada e banir todos os mortais do reino do cultivo para pequenos reinos, dimensões paralelas fragmentadas e outros lugares sem energia espiritual. Em seguida, formações seriam usadas para isolá-los para sempre, proibindo-os de retornar. Dessa forma, a praga que afligia os mortais seria contida, permitindo que os cultivadores estudassem lentamente as curas para a doença. Além disso, o mundo estava repleto de inúmeras dimensões paralelas subdesenvolvidas, portanto não havia preocupação com a falta de espaço para os mortais exilados. Assim, sob o comando da vontade unificada de todo o mundo do cultivo, todos os mortais iniciaram sua migração que duraria séculos. A questão de quantos mortais morreriam durante essa migração de um século não estava entre as preocupações dos cultivadores. Diante da força dos cultivadores, os mortais não tinham como resistir. Dessa forma, após centenas de anos de migração, os mortais de todo o reino do cultivo foram dispersos por vários pequenos mundos. Foram necessários quase 1000 anos adicionais para que a concentração da praga finalmente diminuísse a um nível controlável. Ao longo desses 1000 anos, após pesquisas contínuas, os cultivadores finalmente encontraram uma maneira de purificar essa praga. Contudo, apesar da purificação, a praga ainda permaneceria latente nas linhagens sanguíneas mortais, para grande desgosto dos cultivadores.
Mesmo que não houvesse mais mortais no mundo naquela época, nem todos os descendentes entre cultivadores possuíam aptidão para o cultivo, e mais mortais nasceriam com o tempo. Dentro desses mortais residia a ameaça da peste. Além disso, como a praga era especialmente letal para os cultivadores imortais, os descendentes mortais que desejassem cultivar precisavam primeiro se purificar da praga. Com o tempo, essa praga tornou-se sinônimo da divisão entre mortais e mortais, sendo por isso denominada miasma imortal mortal. Para evitar o ressurgimento do miasma imortal mortal, os cultivadores concordaram em evitar lugares onde os mortais haviam sido banidos. Com o tempo, esses lugares se tornaram as chamadas terras da extinção imortal. Existiam inúmeras terras da extinção imortal, tanto grandes quanto pequenas, mas o número de cultivadores dispostos a arriscar suas vidas para entrar nesses lugares era muito pequeno. Para Li Fan, já era uma bênção ter se deparado com dois deles. Ora, esses cultivadores não tinham como trazer mortais de volta. Como Li Fan poderia esperar que outro cultivador de nível superior conseguisse invadir? Além disso, como mortal, sua vida era limitada. Mesmo que pudesse simular a reencarnação constantemente, ela só se repetiria durante sua vida. Este ano, ele já tinha 70 anos, e o limite máximo de sua expectativa de vida física era de 86 anos. A possibilidade de encontrar outro cultivador durante esses 16 anos era praticamente nula. Sendo assim, como Li Fan não se sentiria desesperado? Embora tivesse vislumbrado o caminho para cultivar a imortalidade, no fim, este se mostrou irremediavelmente distante. Seria possível que ele só pudesse repetir a vida de um mortal inúmeras vezes? Li Fan estava realmente relutante. O caminho para a imortalidade estava bem diante dele, aparentemente ao seu alcance, mas era impossível dar o primeiro passo. Ao refletir sobre tudo o que havia vivenciado em suas diversas vidas, seus quase 300 anos de amarga expectativa, Li Fan não se resignou a desistir do caminho para a imortalidade. Não havia mesmo nenhuma maneira? De repente, como um raio rasgando a neblina, Li Fan lembrou-se de algo que havia deixado passar. Como um grande número de mortais migrou há milhares de anos. Embora a terra da extinção imortal e o mundo do cultivo fossem adjacentes, eram reinos separados. Certamente esses mortais não vieram aqui a pé, certo? Tinha que haver algum meio de transporte, certo? Talvez esses meios ainda existam hoje em dia. Se ele conseguisse encontrar esses meios, poderia usá-los para viajar ao mundo do cultivo? Mesmo que fosse apenas uma possibilidade remota, quase insignificante, isso acendeu uma réstia de esperança em Li Fan. Sua empolgação aumentou e ele imediatamente se dirigiu à cela onde Kou Hong estava detido. Ele queria consultar Kou Hong sobre a viabilidade de sua ideia. Capítulo 10 – Caminhos únicos para a imortalidade. Como os mortais chegaram à Terra da extinção imortal durante o grande plano de migração? Talvez ele nunca tivesse pensado nisso antes, pois Kou Hong congelou imediatamente ao ouvir Li Fan perguntar isso. Milhares de anos se passaram desde a Era da Grande Peste, e não temos certeza do que exatamente aconteceu durante esse tempo. Sobre os vários eventos daquela época, só ouvi rumores. Kou Hong balançou a cabeça após pensar por um momento. O que? Você ainda não desistiu? Kou Hong olhou para Li Fan e não pôde deixar de zombar, e mesmo se você sair, o que poderá fazer? Ainda querendo cultivar a imortalidade aos 70 anos. Ele estava na metade da frase, mas quando viu os olhos gélidos de Li Fan observando enquanto vários soldados treinados estavam ao lado deles, não conseguiu evitar um arrepio e fechou a boca bruscamente. Kou Hong já havia sido libertado da prisão por Li Fan há muito tempo. Após ficar preso na sala secreta e ser batizado pelo miasma imortal mortal por Li Fan, seu cultivo regrediu drasticamente, caindo diretamente para o estágio inicial de refinamento de Qi. Incapaz de usar qualquer uma de suas técnicas taoístas, ele agora era apenas um mortal um pouco mais forte. Após ser capturado, ele inicialmente praguejou e se enfureceu, mas depois de algumas sessões de tortura severa, Kou Hong tornou-se obediente. Acontece que os cultivadores altivos e poderosos, depois de perderem seu cultivo, não são diferentes de nós, mortais. Na verdade, eles têm ainda menos fibra moral do que nós, disse um soldado ao lado, em tom de deboche. Esse aqui nem durou uma hora sob o nosso comando. Outro soldado concordou. Kou Hong foi muito franco, e melhor estar vivo do que morto. Além disso, no reino do cultivo, a morte é comum. Embora você seja apenas um mortal, suas habilidades e determinação não são ruins. Não posso reclamar de você ter nos emboscado, já que você provou ser superior. Você não me odeia? Li Fan estava um pouco curioso. Ódio? Claro que sim. Kou Hong bebeu agressivamente um gole do vinho que Li Fan havia preparado para ele. Mas o que posso fazer? Agora que você é a faca e eu sou a carne na tábua de cortar, como poderia ameaçá-lo? Não seria um desejo de morte? Você é bem mente aberta. Li Fan sorriu.
É simplesmente sobreviver a qualquer custo, resmungou Cole Hong friamente. Se você pudesse retornar ao mundo do cultivo, ainda seria capaz de continuar cultivando? Após um momento de silêncio, Li Fan perguntou de repente. O quê? Cole Hong não reagiu imediatamente. Se você puder me ajudar a encontrar um jeito de viajar para o reino do cultivo, talvez eu te leve comigo, prometeu Li Fan. Seu vilão traiçoeiro, você ainda quer me enganar? Cole Hong estava furioso, mas logo se acalmou e olhou para Li Fan com ferocidade. O rosto de Li Fan estava sereno, verdade ou mentira, ainda é uma réstia de esperança para você. Você está disposto a desistir da sua vida e simplesmente morrer de velhice neste lugarzinho? Ao ouvir as palavras de Li Fan, Cole Hong ficou em silêncio. Seu rosto mudou drasticamente, e ficou óbvio que seu coração estava sofrendo muito. Após um longo tempo, ele finalmente soltou um longo suspiro. Ótimo! Concordo. Não se preocupe, eu, Li Fan, sempre cumpri minhas promessas e nunca voltei atrás na minha palavra, disse Li Fan, tentando tranquilizá-la. Os capangas ao lado tinham semblantes solenes e cabeças baixas. Em toda a corte, quem não sabia que o atual conselheiro imperial era um homem de palavra? Se ele dissesse que mataria toda a sua família, ele mataria. Não precisa me pintar um quadro cor-de-rosa, pois já estou disposto a ajudá-lo, mesmo que seja apenas para arriscar uma pequena chance de sobrevivência, disse Cole Hong friamente. Ao ouvir isso, Li Fan não se deu ao trabalho de explicar mais. Em vez disso, ele diretamente levantou sua especulação. Se meu palpite estiver correto, naquela época, os cultivadores deviam usar um artefato mágico semelhante a um barco voador ou uma nave para transportar os mortais. Nos tempos antigos, quando o mundo do cultivo florescia com inúmeras seitas e escolas, esse tipo de artefato de transporte era muito popular. Infelizmente, mais tarde, o mundo passou por mudanças drásticas, e os cultivadores se tornaram desconfiados uns dos outros. Começaram a agir sozinhos, e esses barcos voadores e naves se tornaram raros, respondeu Cole Hong lentamente. Você está se referindo à catástrofe causada pelo misterioso miasma imortal mortal? Perguntou Li Fan. Embora a miasma imortal mortal fosse bizarra, ela não conseguiu abalar os alicerces do mundo do cultivo. Na verdade, a razão pela qual a miasma imortal mortal conseguiu se alastrar desenfreadamente foi porque a vasta maioria dos cultivadores no céu e na terra já havia sucumbido a uma grande calamidade. A força do mundo do cultivo despencou, e por isso ele foi incapaz de lidar efetivamente com a miasma imortal mortal. Cole Hong balançou a cabeça, com uma expressão um tanto séria. Uma grande calamidade? Li Fan lembrou-se subitamente da cena do portão da montanha desmoronando que vira nas profundezas das ruínas do abismo, e não pôde deixar de sentir o coração estremecer. Será que as técnicas de imortalidade não podem ser praticadas juntas? Cole Hong olhou para Li Fan surpreso, sem entender como ele tivera aquela ideia. De fato, praticantes da mesma técnica não podem coexistir. Cole Hong soltou um longo suspiro. Nos tempos antigos, não havia essa restrição. Naquela época, inúmeras seitas de cultivo renomadas abriram suas portas para o mundo, recrutando discípulos e ensinando-lhes suas técnicas. Os cultivadores tinham mestres para guiá-los, e quando encontravam dificuldades em seu cultivo, podiam pedir conselhos a qualquer momento. Eles também podiam treinar e aprender com seus colegas discípulos que praticavam as mesmas técnicas. Naquela época, todo o mundo do cultivo florescia vibrante, disse Cole Hong, sem conseguir esconder sua saudade. Infelizmente, os céus e a terra mudaram drasticamente. Os cultivadores imortais perceberam repentinamente que a eficiência de seu cultivo havia diminuído consideravelmente. Enquanto cultivavam, eles conseguiam visualizar quantas pessoas em todo o mundo do cultivo praticavam as mesmas técnicas que eles. Para seu horror, descobriram que quanto mais pessoas praticassem a mesma técnica simultaneamente, menor seria a eficiência do cultivo para todos. Cole Hong falou lentamente, com uma voz grave e um lampejo de medo nos olhos. No início, todos mantiveram a contenção, tentando encontrar uma solução para o problema. Contudo, nas décadas seguintes, inúmeros cultivadores ficaram estagnados, incapazes de progredir em seu cultivo. Eventualmente, eles atingiram seus limites e não conseguiram mais esconder a intenção assassina em seus corações. Uma catástrofe que varreu todo o mundo do cultivo teve início. Qualquer um que praticasse a mesma técnica se tornava um obstáculo para todos os outros. Antigos mestres e discípulos, irmãos mais velhos e irmãs mais jovens, todos se tornaram inimigos mortais em um instante. Mesmo que alguém não tivesse a intenção de matar, como poderia ter certeza de que todos os outros pensavam da mesma forma? Quem poderia garantir que o outro lado não acabaria por emboscá-lo? Todos os cultivadores foram mergulhados em uma suspeita sem fim, e as únicas pessoas em quem podiam confiar eram eles mesmos. Naquela época, todas as seitas se transformaram em um inferno da noite para o dia.
Os cultivadores dispersos que se escondiam nas profundezas das montanhas em reinos secretos, tentando encontrar refúgio, também não foram poupados, pois os cultivadores que praticavam a mesma técnica conseguiam sentir a localização uns dos outros. Massacre, massacre sem fim. Não sei quanto tempo durou antes de gradualmente diminuir. Nessa altura, o outrora próspero reino do cultivo tornará-se incrivelmente desolado, com todas as seitas a deixarem de existir, restando apenas cultivadores solitários. Kou Hong narrou esta antiga calamidade no mundo do cultivo com grande detalhe. Li Fan ouvia atentamente, suas emoções oscilando à medida que mais perguntas surgiam em seu coração. Já que praticantes imortais da mesma técnica não podiam coexistir, como os cultivadores praticavam naquela época? Como era o mundo do cultivo hoje em dia?